Seja bem-vindo ao meu canal Rumo à Glória. Compartilhe, dê um like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Gostaria também de estar pedindo que você divulgasse, compartilhasse com pelo menos 2 pessoas, a fim de fazer com que o nosso canal possa crescer e também receber o reconhecimento do YouTube. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Paulo César e já tenho um canal no YouTube chamado Rumo à Glória. E hoje eu queria apresentar para você o alimento diário, o Ministério da Nova Aliança. Esse primeiro exemplar ele tem como título Conectados com Deus. Então, a partir de hoje, nós vamos desenvolver, eu vou apresentar um estudo bíblico e nós vamos ter uma série de 4 mensagens. E no final dessas 4 mensagens, nós vamos ter um conteúdo bastante concentrado que vai servir de muita ajuda para você. Para te encorajar, eu já acompanho esse alimento diário um período de 30 anos. Confesso para vocês que me ajudou muito e tem me ajudado. Então, essa primeira semana, nós vamos ter um estudo tendo como título O Único Ministério, com base em 2 Coríntios 3, versículo 5 ao versículo 8, e Efésios 4, versículo 11 e o 12 também. Então vai ser uma leitura bastante saudável, que muito vai te ajudar no teu crescimento e no teu esclarecimento espiritual. Então o versículo proposto para o dia de hoje, segunda-feira, ele fala assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, versículo 21. Então o título da mensagem de segunda-feira, ele se encontra, como eu acabei de falar em João 17, versículo 21, que diz assim: a base da unidade e o ministério da nova aliança. Querido ouvinte, iniciamos mais uma série do Alimento Diário intitulado Ministério da Nova Aliança. Nosso desejo é que você desfrute das riquezas da Palavra de Deus e entre na realidade desse ministério. Na mensagem desta semana, cujo título é O Único Ministério, abordaremos os seguintes itens: a base correta da unidade, o mistério único, o mistério dos 12 apóstolos, o mistério do apóstolo Paulo, os homens dons, dados como presente para a edificação do corpo de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus, de encabeçar em Cristo todas as coisas, e a suprema grandeza do poder de Deus, segundo a eficácia da força do seu poder, por meio de Cristo, como o gerador da força propulsora e do Espírito como uma rede de transmissão da energia divina, alcançando todos nós. Aleluia! Louvamos o Senhor pelo ministério da nova aliança. Esse ministério nos dá a direção correta para realizar a obra de Deus na terra. Não estamos perdidos. Por meio desse ministério, levamos a cabo o plano eterno de Deus. A palavra ministério vem do grego diaconia, que é traduzida como serviço. No entanto, no contexto que será apresentada essa palavra, tem sentido mais amplo, porque trata do meio pela qual podemos fazer a vontade de Deus. Precisamos estar esclarecidos quanto ao centro da vontade de Deus. Deus quer reunir seus filhos sobre uma mesma base espiritual, a base da unidade dos filhos de Deus. Estamos posicionados sobre essa base. Alguns, ao ouvirem isso, poderão taxar-nos de presunçosos. Isso não nos impede de reconhecer que, em nossa geração, Deus tem levantado muitos irmãos bons obreiros
pessoas dedicadas que amam ao Senhor e que dão a vida por Ele e por sua obra. Todavia, a questão é a base sobre a qual esses cristãos se posicionam. Esse ponto é crucial para entendermos o plano de Deus. A Bíblia revela que é uma única base, onde se pratica a unidade entre os filhos de Deus. O fato de estar sobre essa base nos dá a segurança de que estamos onde ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Isso está registrado lá no Salmo 133, do versículo 3. Essa base não é divisiva e não exclui ninguém. Ao contrário, essa base é inclusiva, fundamentada no acolhimento de todos os filhos de Deus, que foram comprados pelo precioso sangue de Cristo. 1 Coríntios 6, versículo 20, 1 Pedro 1, versículo 18 ao 19. E regenerado pela ação do Espírito Santo, Tito 3, do versículo 4 ao versículo 6. Essa base é representativa de todos os filhos de Deus. Estar sobre ela não nos faz melhores que ninguém, mas nos assegura que é a posição correta para levar adiante o ministério da nova aliança. Tomemos como exemplo, para melhor ilustrar o que estamos falando, a restauração da nação de Israel em 1948, por meio de uma resolução da ONU. O Estado de Israel foi criado. Naquela época, poucos judeus estavam em Tel Aviv, enquanto a maioria deles continuava espalhado pelo mundo afora. É possível que os mais ricos, os mais capacitados e inteligentes não estivessem na base do território de Israel. Senhor Jesus. Contudo, os que estavam em Israel representavam e representam todos os judeus espalhados pelo mundo. Aqueles pioneiros não se importaram com o fato de ser poucos, não se menosprezaram ou sentiram-se diminuídos. Por terem essa consciência e permanecerem na base correta, Israel se tornou uma poderosa nação dos nossos dias, inclusive com direito a uma cadeira na ONU. Hoje conosco acontece o mesmo. Não nos podemos menosprezar pelo fato de não sermos muito. Uma coisa é certa, estamos na base correta, a base da unidade. E, por tomarmos essa posição, aos olhos de Deus estamos fitos em nós. Sem nenhuma arrogância, mas humildemente representamos todos os filhos de Deus na terra. O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, notificado ao seu servo João, que enviou carta às 7 igrejas da Ásia. Essas igrejas receberam a revelação de Jesus Cristo porque estavam na base correta, ou seja, na base da unidade, onde se pratica uma igreja em cada cidade. Apocalipse 1, versículo 1 e o versículo 11 também. Hoje pelejamos por Cristo e a igreja, seguindo o caminho do Espírito e da vida. Não somos aventureiros. Fazemos parte de uma obra que começou com a morte de Cristo na cruz. Em sua morte, ele derramou seu sangue precioso. Em ressurreição, ele gerou a igreja e então teve início o ministério da nova aliança. Estamos nesse ministério da nova aliança, que é o único e com o único objetivo, a edificação do corpo de Cristo. Pergunta: qual a importância da base correta? Jesus é o Senhor. Então, ficamos com essa segunda-feira, com esse desfrute da palavra. Eu espero que você possa desfrutar também. Amém? Jesus é o Senhor. Então eu te aguardo na comunhão da terça-feira. Jesus é o Senhor.